As doenças na garganta referem-se a uma variedade de condições que afetam a garganta e suas estruturas. Essas doenças podem ser causadas por vírus, bactérias ou outros fatores que podem afetar pessoas de todas as idades, especialmente agora, nesse período mais frio do ano. Faringite, amidalite e laringite são as mais conhecidas, mas existem várias outras e precisamos ficar atentos a todas elas. Acompanhe nosso bate-papo sobre o assunto agora, no Bendita Hora. Quem vai falar pra gente é o Dr. Pedro Augusto Vieira. O Dr. Pedro, ele é otorrinolaringologista. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela delicadeza de estar aqui com a gente, pela solicitude. Vou dizer, eu sempre acho muito interessante, doutor, eu admiro muito o médico que, com tanto a fazer, com tantas coisas, sai do consultório, vem à TV, porque a informação é tudo. Informação, essa preocupação de vocês médicos de dar informação, de oferecer informação, é muito, muito, muito importante. Isso ajuda muito, padre. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E é interessante de conversar, porque o tema que a gente escolheu, porque quando a gente fala de garganta, a gente fala de doença de garganta, primeiro que garganta a gente chama tudo, mas aqui nem tudo é garganta, não sei. Aliás, garganta nem existe como órgão, né? Não existe, né? Mas, de repente, tudo que acomete nessa região, a gente fala que é garganta, né? Na verdade, padre, são várias doenças assim que afetam essa região. Então a gente tem as faringites, as laringites, um pouquinho mais para baixo, onde acontece um pouco de rouquidão, às vezes até um pouco de refluxo. Quando a pessoa tem um pouco de refluxo, o ácido volta, também irrita a garganta, isso acaba ocasionando. Você falou laringite e faringite. Laringe, a laringe o que é? Que essa é a primeira, o que é? Um pouquinho mais para baixo. Na verdade, assim, inicialmente, as amígdalas. As amígdalas. Né? As amígdalas seria a primeira, são glândulas. Seria a primeira porção da garganta. Um pouquinho atrás, a faringe. A faringe está atrás. Mais atrás, mais posterior, que a gente fala. E mais para baixo, a laringe, um pouquinho mais escondida. A laringe está para baixo. Para baixo, mais para baixo. A laringe está para baixo. A voz, ela está em que região? A laringe. A laringe. A gente fala como que é produzido o som, através do atrito, do fechamento das duas cordas vocais, que elas ficam localizadas na laringe. Na laringe. Na laringe. Na faringe, o que é que fica localizado? A faringe, na verdade, é uma estrutura que a gente não tem nenhuma glândula, mas que, eventualmente, ela pode sofrer alguma contaminação e acontece a faringite, que é uma coisa que causa dor, que incomoda bastante também. Então, isso quando a gente fala, tô com a garganta inflamada, o que é que está inflamado? É uma coisa, assim, meio vasta pra gente, né? Que pode ser uma amidalite, né? Nesse início, com as amígdalas, ou uma faringite, ou uma laringite. Uma laringite. Então, assim, o ideal é que a gente examine, consiga avaliar bem para fazer o diagnóstico correto, se é uma amidalite, uma faringite ou uma laringite. O médico, quando manda a gente abrir a boca, é para quê? Esse é o exame clínico que a gente chama. Então, abrindo a boca, eu consigo uma visualização direta das amígdalas. Dá para ver as amígdalas? Já, na hora. E a faringe também. Agora, a laringe, ela é uma estrutura mais escondida. Então ela não dá fica mais para baixo. A olho nu, não. Não dá para ver a olho nu? Não consigo. Então, mas a gente tem no consultório, nos hospitais, a gente tem um exame chamado nasolaringoscopia. Seria uma microcâmera que entra, daí a gente consegue. Aí vê a faringe. Vê a laringe. Laringe. Isso, a laringe. A gente consegue. A faringe que você consegue. Consigo. As amígdalas e a faringe. A laringe não. A laringe não. Só através desse exame. Doutor, tem que falar com interessante. A gente vai assistir agora, como que as doenças que afetam a nossa garganta, como são essas doenças que afetam a nossa garganta. Depois eu vou falar com o doutor. Sempre que estamos com dor de garganta, pensamos que afeta o mesmo lugar e é uma doença comum. Porém, as dores de garganta podem ter diferentes motivos e virem de diferentes partes desse órgão. Essas doenças são divididas em dois tipos de infecção: a infecção viral e a infecção bacteriana. As doenças de causa viral, ou seja, transmitidas por um vírus, são gripes ou resfriados que também deixam o nariz congestionado e o corpo indisposto, laringite, que também dificulta o ato de engolir e falar, e amidalite, que inflama as amígdalas e pode até causar secreções.
Já as doenças de causa bacteriana, ou seja, aquelas transmitidas por uma bactéria, são a epiglotite, que afeta a epiglote e atrapalha a passagem de ar para os pulmões, e uvulite, que ataca a úvula e provoca a coceira e também o ardor. A importância de entender qual tipo de dor de garganta que você tem ajuda para tomar os medicamentos corretos e fazer um tratamento mais adequado. Fique atento e consulte um médico. Vamos lá, doutor, a questão de... o VT falava de bacterianas e virais. Geralmente, essas coisas que a gente tem mais comum por causa de mudança de tempo, o que é? São vírus ou o que é? Então, padre, na verdade, assim, são basicamente dois grupos, né? Os virais e os bacterianos. Um quadro viral, ele é um quadro que, teoricamente, o nosso corpo consegue resolver. Consegue resolver. Se a gente tiver paciência, se a gente esperar um pouquinho... Uma semana, assim. Uma semana, tá? Uns 5 a 7 dias, a gente consegue resolver. Fica ruim, né? A gente sofre um pouquinho nesse começo, mas depois o corpo se encarrega. Agora, um quadro bacteriano, às vezes o corpo não consegue. Aí tem que entrar com Precisa de um auxílio de um medicamento que é o antibiótico, né? Tá. Mas o que a gente vê, assim, muitas vezes as pessoas com 2 dias, 3 dias, doutor, eu preciso melhorar, a gente sabe que é um quadro viral. Eu sempre comento, assim, até no consultório eu falo, olha, posso te passar um antibiótico. Mas o antibiótico não necessariamente é o caminho mais... Ele é o caminho mais rápido, mas não o mais correto. É verdade. É porque o quadro viral, o nosso corpo tem um mecanismo de defesa para resolvê-lo, assim. Então... A faringite pode ser tanto viral ou bacteriana? Bacteriana. Isso aí, mas aí você que vai dizer, quem vai A gente consegue avaliar, assim. Então, por exemplo, um quadro viral, teoricamente, ele é um quadro mais tranquilo. Então, uma febre não muito alta, uma dor no corpo relativamente simples, você não precisa de um analgésico muito potente, é um quadro mais tranquilo. Um quadro bacteriano, a febre já é mais alta, a gente tem uma prostração, que a gente chama, fica cansado, aquele sintoma, dor no corpo, então seria um quadro um pouquinho além. Aí a necessidade de, muitas vezes, um antibiótico. A questão do uvulite, a úvula é aquela campainha. A campainha. Isso. Para que existe essa campainha, doutor? A gente tem, por exemplo, as duas amígdalas, né? Igual a gente estava comentando, uma em cada lado. E a úvula ficaria bem no meio dessa região. Não parou. Isso, tinha aparecido, dava para ver. E a úvula, às vezes, a infecção acomete essa região, seria a úvula. Aí ela incha. Fica inchado. O paciente reclama, fala muito. Dá uma sensação assim que parece que o ar não está passando, é uma coisa bem desagradável. Mas a gente consegue tratar e resolver também. E aquela sensação de dor na garganta que a gente não sabe localizar, é alguma dessas coisas que está cometendo? Provavelmente. Aí, através da consulta, do exame clínico, olhando, abaixando a língua, a gente consegue avaliar. E aquele negócio do pessoal falar, ponha aquele mel com aqueles sprayzinhos de mel com não adianta nada, né? Na verdade, padre, se o quadro for só viral, às vezes essas medidas assim elas ajudam. Tá? Alguma coisa mais natural, um chá, gengibre, alho, um própolis, alguma coisa assim. Porque a gente quer uma coisa meio rápida. Aí a gente vai na farmácia, compra Strepsils, que dá... as pastilhas... Eu falo o nome, eu posso falar os nomes. As pastilhas, assim, a gente não gosta muito. Então, isso é bom falar, não é muito bom. Não é, porque assim, elas não são tão simples como parecem. Então uma pastilha... Uma balinha, mas não é, né? Uma pastilha, basicamente, ela tem anti-inflamatório, ela tem anestésico, então assim, e se você for alérgico? E se for? E se você consumir uma quantidade além, assim... Tem que ter cuidado. Então, porque tudo Benalete, porque eu uso todas essas coisas quando está acontecendo. Exato. A gente vai, um assunto que eu gosto de sempre trazer aqui, né? Eu sempre pergunto, eu acho interessante. A gente vai acompanhar agora o VT que fala um pouco de extrair as amígdalas. Isso eu vou perguntar para o doutor, porque era um procedimento muito comum antigamente, tirar as amígdalas. Inclusive o Rodolfo teve as suas amígdalas extraídas, né?
Como que chama a operação de amígdala? Amidalectomia. Há cerca de 30 anos, a operação de remoção das amígdalas, ou também amidalectomia, era algo comum, geralmente para melhorar as dores de garganta recorrentes. Atualmente, alguns especialistas questionam a necessidade dessa cirurgia, pois pode aumentar o risco de doenças respiratórias. Por outro lado, a vantagem está na diminuição de infecções no tratamento da apneia do sono. A pergunta principal é: quando devo retirar as amígdalas? É indicado removê-las quando a pessoa tem amidalite constantemente, ou seja, dores de garganta que atacam as amígdalas. O principal é prestar atenção se a amidalite é curada depois do tratamento, que costuma ser feito com antibióticos, remédios contra dor e febre e gargarejo com água morna e sal. Apesar de tudo, é importante fazer exames antes de realizar um procedimento desses. Fique atento aos sintomas e procure o médico. As amígdalas, então, existiam mais ou menos, ficou meio moda tirar isso, as amígdalas. Mas é um procedimento que era recomendado, ainda é recomendado? Ainda é, padre. Quando bem indicado, então, por exemplo, eu opero, né? Eu opero bastante criança que tem um número muito aumentado de infecções ao longo de um ano, por exemplo. De amígdalas. De amidalite. Aí, ou criança que ronca, ou adulto que ronca. Tem criança que ronca também? Muito. Então, criança, às vezes, elas chegam até a fazer uma apneia, que é um ronco alto, depois ela faz uma micro parada na respiração. Então, é uma indicação absoluta para tirar a remoção das amígdalas. As amígdalas, elas são glândulas que nos ajudam a defender o corpo. Nos ajudam, tá? Inicialmente, nessa primeira infância, elas são necessárias. Elas são necessárias. Só que tudo com um bom senso, assim, a gente avaliar o custo-benefício. Às vezes, o número é muito alto, muitos antibióticos, às vezes algumas internações ao longo de um ano. Por causa de uma por amidalite. Conta das infecções de garganta, das amidalites. Então, aí... É melhor tirar. É melhor tirar. O Rodolfo, você falou que fez uvo, como que chama? Tem um microfone só para falar, porque... o que você fez também? Além da amígdala... Uvulopalatoplastia. Uvulopalato-laringoplastia. Isso. Palato-laringoplastia. O que é isso, doutor? Na verdade, nada mais é do que uma cirurgia de garganta um pouco mais ampliada. Ela é mais indicada para paciente adulto e paciente que ronca, paciente que tem, às vezes, apneia do sono. Uma cirurgia bem indicada. Mas qual a idade você tinha? Tinha 28 anos. 28 anos aí, mas pelo... A uva, a gente tirou a úvula? Às vezes um pedacinho da uva, Isso ou diminui. tira ela integralmente. No meu caso diminuiu. Diminuiu e a parte do palato foi... Também foi aumentada, isso. Por causa da apneia do sono. Isso, a gente consegue. Na verdade, assim, a gente só aumenta um pouco esse espaço de passagem do ar para que o ar não cause o ronco, não cause tanto barulho. Mas deve ser uma cirurgia muito ruim, você passa muito depois... O pós-operatório é complicadinho. O pós-operatório é bem chato. Porque você corta um pedacinho daquela... É uma dor bem, bom, você sabe. Não, nada passa. É uma dor... 7 dias, assim... Bem forte, parece que tá cheio de agulha na garganta. É horrível. Mas a longo prazo vale a pena. Vale. Eu falo para os pacientes no consultório, assim, é uma semana ruim, dói muito, mas a gente manda com analgésico potente para casa para ajudar, mas às vezes a gente não consegue eliminar a dor nesse primeiro momento. Mas depois, né, não sei como você ficou, mas geralmente assim, o paciente não tem mais tanta infecção de garganta, o ronco melhora, a apneia diminui, então a melhora é bem significativa. O doutor tem, na verdade, existem essas doenças de garganta, a cachumba, mas a cachumba nas parótidas, Isso. Né? Nas parótidas. As glândulas salivares também. Também. Mas existe também a parotidite também, né? Parotidite, que é uma inflamação das parótidas. Uhum. Nada mais é do que uma inflamação e a gente, às vezes, a parotidite, a cachumba, ela causa um inchaço muito chato, assim, incomoda, às vezes incha bastante essa região, até ao tocar, assim, o leve toque já fica muito sensível. A gente consegue tratar com alguns anti-inflamatórios para, aos poucos, reduzir esse tamanho até o paciente ficar completamente sem dor. A cachumba não é a parotidite? É a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas a cachumba é causada por um vírus. Por um vírus. Que é o paramyxovírus. Mas assim, a cachumba a gente tem
Vacina, geralmente os pequenos a gente orienta a vacinação. Existem vacinas para doenças da garganta, por exemplo? Mas amidalite a gente não tem, faringite a gente não tem. Agora, existe uma doença antigamente também que matava muita gente também, que era o croup, que eles chamam de difteria. Aliás, chamava-se croup, mas o nome é difteria, né? Hoje a gente não vê ninguém falar de difteria. Mas o croup ainda tem, padre. Tem? A gente vê assim, o croup viral, muitas vezes os pequenos, que é aquela tosse muito estridulosa, tosse de cachorro que a gente fala, que às vezes vem junto com a coqueluche, que a gente precisa correr. Só que pelo advento o croup ele fecha. Ele estenosa, ele vai fechando. Só que com o advento da modernidade, da melhoria dos serviços médicos, medicamentos, tudo isso, a gente conseguiu reduzir. Mas eventualmente a gente consegue. É importante porque acomete muito criança, né? A criança, né? Criança à noite, que acorda com muita tosse, faz um estridor, que a gente chama, que é um chiado bem alto, assim. Então é uma condição que seria necessário ir até o pronto-socorro. Em Lavras teve um médico que operou croup, essa é curiosidade. Ele operou croup, eu não vou falar o nome do médico, não, porque muita gente conhece ele, ele já morreu, mas todo mundo conhece ele lá. Mas ele operou croup, né? Ele salvou uma criança. Ele foi chamado à noite, né? Parece um folclore, mas ele foi chamado à noite, a criança estava desse jeito, médico antigo, daqueles médicos só escutar ele já sabe. E ele estava fazendo um cigarro de palha, com um canivete, e aí um canivete cortando fumo, a criança tossiu, o canivete que ele já abriu aqui, ó. Salvou a criança com um canivete que ele estava fazendo fumo. Já estava esterilizado mesmo com fumo, né? Então, só abriu, fez um furinho aqui, ó. Abriu e salvou a criança. E é um procedimento médico, é a crico que a gente chama. Né? Às vezes tem essa membraninha aqui, muitas vezes é o único recurso suficiente e salva. É a maneira de salvar a vida mesmo. De croup com uma incisão, pequena incisão, né? Pequena incisão salvou de croup. É suficiente para salvar. Olha que coisa. A gente tem uma pergunta aqui para o doutor. Eu sofro com refluxos. Como isso pode afetar minha garganta? Doutor, e aí? O refluxo principal que as pessoas conhecem mais, que é o refluxo gastroesofágico. Mas além desse refluxo, a gente tem um outro refluxo chamado refluxo laringofaríngeo. Então ele ficaria mais nessa região. Com isso, o que acontece? O ácido, ao invés de ele ficar restrito ao estômago, ou às vezes até ao esôfago, assim, ele sobe um pouquinho mais e ele chega nessa região. Chegando aqui, o que o ácido faz? Ele queima essa região. Essa região é uma região que não foi feita para receber o ácido, exatamente. E com isso, dor de garganta, queimação. Se ele vai para a laringe, ele causa rouquidão. Mas isso geralmente à noite ou pode ser em qualquer momento do dia? Independente, padre. Não pensei de manhã, que fosse à noite a pessoa. Não necessariamente, tá claro que à noite, às vezes deitado, ou quando a pessoa janta bastante e logo deita, aí a ideia é que aconteça o refluxo. Mas às vezes ao longo do dia, com café, com outros alimentos, então o refluxo pode acontecer também. Câncer na garganta. Então, quando a gente fala de câncer na garganta, a gente está falando de câncer em que região da garganta? Todas essas regiões que a gente comentou. Laringe, tá? Laringe, rinofaringe, mais embaixo. Então, é uma coisa que, através daquele exame que eu comentei, que é a nasolaringoscopia, a gente consegue fazer uma avaliação mais profunda e, às vezes, num exame de rotina, a gente identifica alguma lesão. Provavelmente uma lesão suspeita, uma lesão... O médico já dá para ver, tem uma coisa aqui meio suspeita. A gente não tem o diagnóstico de certeza ali, mas pelo aspecto a gente consegue... Vamos fazer uma biópsia e tal. Exatamente, aí precisa... Doutor, geralmente a gente associa o câncer da garganta com o cigarro. É isso mesmo? É real, tá? Tanto o cigarro, que é o tabagismo, o etilismo... Álcool também. Álcool também. Álcool, geralmente assim, o câncer na garganta, a gente fala que ele tem não é uma regra, mas é uma tríade basicamente, que seria o etilismo, que é a bebida alcoólica, o tabagismo, que é o cigarro, e muitas vezes a população masculina. Então o homem é um pouquinho mais suscetível a isso. Tem mais do que... Tá? Claro que, como eu falei, não é uma regra. Então, às vezes a gente vai avaliar, realizar um exame, e você até fica assustado, assim, mas é uma coisa bem difícil. Geralmente são essas situações que acabam produzindo alguma lesão. O cigarro, ele é terrível. O cigarro, ele provoca câncer num monte de lugar, né, gente? É pulmão. Nem precisa estar relacionado com a questão respiratória. Não necessariamente. Né? Mas a garganta que recebe aquele tempo todo. O calor do cigarro, a temperatura muito alta, isso
altera todo o epitélio, que a gente chama, que Eu seria... ouvi falar uma vez que a bebida muito quente também, a gente tem que ter muito cuidado. Tá, isso vale também para chimarrão, o pessoal que toma bastante chimarrão. Isso então... que eu já vi uma vez um médico falando sobre isso, a questão do chimarrão, né, que a pessoa tem que... Porque geralmente o chimarrão é bem quente, Isso. bem quente, e tem que ter um pouco de cuidado com essa questão da garganta para não ser lesionada, exato. Né? Nossa, é tão bom conversar aqui, tem um monte de... Pior que vem minha pergunta na minha cabeça, depois some, depois tenho... Aí, ó, será que existe como evitar a dor de garganta? Vamos ver. Não, porque eu quero... A dor de garganta é um sintoma comum. Normalmente, ela é provocada por uma inflamação que atinge a faringe, mas podendo afetar também a laringe e as amígdalas. A causa mais frequente é uma infecção viral, como gripe e resfriado, mas muitas outras condições podem provocar o problema, como infecções bacterianas e alergias. Fique atento a algumas dicas que podem ajudar a evitar as dores na garganta. Evite ficar muito tempo exposto ao ar-condicionado, pois ele deixa o ar seco, podendo causar irritação. Lave as mãos com frequência, principalmente antes de comer e após tocar em superfícies como barras de apoio de transporte público. Essa medida simples previne a transmissão de uma série de infecções. Evite dormir de boca aberta, pois a secura torna a região vulnerável à irritação. Algumas pastilhas ajudam no combate imediato às dores de garganta. E claro, manter-se sempre hidratado ajuda bastante a evitar os incômodos na garganta. Evite dormir de boca aberta. Como que você vai evitar? Você está dormindo? Só você amarrar, bota... Tem? Mas eu morro de... Não tem jeito. Agora, essa questão de... É até bom ter falado... Porque às vezes a pessoa fala, eu tô com a garganta inflamada. Eu tô com a garganta infeccionada. Que diferença que é que eu tô infeccionado ou inflamado? Mas é difícil, assim, padre. Para quem tá sentindo, às vezes é complicado. Então a ideia é, a garganta irritada seria um quadro mais brando, mais tranquilo. Isso. A garganta infeccionada, aí é um quadro um pouquinho mais preocupante. Quando tem aquelas placas de... Eu não sei se é pus. Pus. Que a pessoa abre, aquilo o que é? Aquilo é uma... Geralmente é um quadro bacteriano. Bacteriano, é uma geralmente, infecção. mas assim, como a gente fala, não existe uma regra, né? Na medicina não tem isso. Então, às vezes, algumas doenças virais, a mononucleose, por exemplo, ela causa um aspecto muito parecido, que você olha... É difícil pra gente, às vezes, né? Daí você precisa investigar, conversar com o paciente, há quantos dias, o que mais ele está sentindo, pra gente conseguir fechar esse diagnóstico. Aqueles coisas, como chama? Cásium. Aquilo tem a ver alguma coisa a ver com... Cásium é aquele branquinho que geralmente escapole da que região que escapole? Da amígdala. Da amígdala, que fede que nem o inferno, porque... Aliás, a palavra caseum vem do latim, que significa queijo. Queijo, né, na verdade. Porque, na verdade, é uma estrutura meio branquinha, assim, então lembra um queijo mesmo. Mas o que é aquilo? Algumas amígdalas são mais furadas, né? Que a gente chama que são as criptas, que são os buraquinhos ali. Conforme a gente come a comida, o alimento fica retido, fica ficou retido parado. ali. Aquilo não é... Ficou parado ali, acaba sendo como se apodrecesse o alimento. É verdade. Por isso que o cheiro é tão ruim, um cheiro podre. Mas aquilo não tem nada a ver com infecção. Aquilo pode causar uma amidalite caseosa. Pode causar uma Mas amidalite. assim, a gente precisa também avaliar, conseguir fazer esse exame clínico, olhar a garganta do paciente para conseguir ver. Mas pode, um cásium, ele pode evoluir para uma amidalite caseosa. Porque, na verdade, eu pensei até que aquilo fosse sinal de que tivesse alguma placa de pus. Não, mas muitas pessoas pensam isso. Né? Às vezes, assim, o paciente até vem tomando antibiótico, fala, doutor, eu tô com uma infecção bacteriana bem feia, eu tô cheio de placa de pus. Aí eu vou olhar e falo, mas você teve febre? Não. Você teve dor? Não, é só isso. Eu vou examinar, não, mas isso não é, a gente conversa, explica, isso não é uma amidalite bacteriana, você está com uma amidalite caseosa, que é um quadro mais tranquilo, que às vezes a gente precisa remover, às vezes precisa fazer... Pode remover? Remove, mas tem que ter um pouco de cuidado, padre, que todas as vezes que a gente mexe ali, o buraquinho, a cripta é como se ela aumentasse. Então, naquele momento eu resolvo. Então vou falar uma coisa, tem um monte de coisa vendendo negocinho para tirar. No Shopee tem um nome, não compra isso, hein?
No Shopee tem, eu vi esses dias. Só piora. Tipo uma argolinha para arrancar. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha aí, tá bom? Tem minha pergunta. Mel com limão é bom? É bom. Se colocar uma pinga fica meio... Ó, um quadro viral, um quadro no início, assim, ajuda. O mel, o limão, o gengibre, o alho. Isso tudo ajuda, tem propriedade anti-inflamatória, isso ajuda. Doutor, uma coisa também que eu sempre falo que não tem nada a ver, não sei se tem. Eu sempre falo, não tem nada a ver. A pessoa, eu não vou tomar sorvete, eu não vou tomar gelado porque pode piorar. Mito, gente. Total mito. É claro, mito. Claro eu sempre falei isso. Mito. Não tem nada a ver, porque senão o negócio esquenta. A gente sempre fala assim, com bom senso é mito. Tá? Tomando uma água gelada, um sorvete, alguma coisa, totalmente mito. Você não vai ficar com uma infecção, você não vai evoluir para um quadro bacteriano com isso. Agora, se for muito, você viver tomando isso o dia todo, várias vezes, é diferente, mas eventualmente... Não, e depois eu penso, a pessoa, o sorvete vai me... Como vai? Ele entra na boca, derrete. Exato. Esquentou e passa pela garganta. Vai passar uma pedra de sorvete na garganta? Não tem jeito, não tem jeito. Só vou, pra gente terminar aqui, que tá muito boa a conversa, que medidas a gente tem para tomar, assim, eficazes mesmo pra gente evitar? Para tentar evitar, uma coisa assim que pra gente estava mais comum nos últimos tempos, parece besteira, mas o uso da máscara ajuda. Principalmente nessa época do ano, porque essas doenças, elas são transmitidas muitas vezes com gotículas, que às vezes a gente nem enxerga. Tanto a bacteriana quanto a viral. Exato. Então, assim, se você está de máscara, ou se você mantém uma distância um pouquinho maior, isso muitas vezes é suficiente. Ajuda bastante. A gente chama de a higiene da saúde, assim, isso tem um efeito bem significativo. Mononucleose é a mesma doença que o pessoal fala, doença do beijo? Doença do beijo. Exatamente. Mononucleose, então, pelo beijo. Pelo beijo. Uma doença que... Sai pra noite, beija 10, 20, 30. Aí não vou querer ter mononucleose. Não vai o que? Nada louco. Aí tem. Doutor, muito obrigado. Queria agradecer ao doutor Pedro Augusto Vieira. O doutor Pedro, que é otorrinolaringologista, dizia que era a palavra maior da língua portuguesa, mas não é outras palavras. Trava-língua. É um trava-língua mesmo. Você vai seguir o doutor, aqui, ó, você vai seguir aqui para ter contato e para também passar pelo doutor, @SEMA Hospital, @SEMA Hospital, tá vendo? SEMA com C, né? @SEMA Hospital. Pode entrar em contato também por esse telefone, 0 operadora 11 2602 8000, 2602 8000. O senhor quer dar o Instagram do senhor também? Muito obrigado, padre. É @drpedro.vieira. Doutor de DR. Isso. @drpedro.vieira. Isso mesmo. Doutor, pode seguir aí no Instagram, @drpedro.vieira. Isso, exatamente. Obrigado. Obrigado, doutor. Muito obrigado. A gente vai encerrar o programa com o clipe Garganta, não aqui original. A Garganta, da Ana Carolina. Obrigado a vocês todos. Deus abençoe. Amanhã eu encontro com vocês no Rosário da Vida.